Olá a todos, tudo bem? Reflexões. Desde já agradeço pela atenção. Peço aí para compartilharem o vídeo, deixe aí o seu like nesse apoio a esse projeto das reflexões. E a temática dessa semana, uma temática mais simples e breve sobre um assunto que eu fiquei pensando, refletindo sobre algumas questões da própria tecnologia, nesse momento onde nós estamos mais antenados a essas questões tecnológicas, e eu pensei, o mundo tóxico, né? Mas se for analisar o mundo em si, na representação de si, o mundo ele não surge, a natureza por ela própria, ou as questões do mundo, ela só tem uma dimensão perante a ação e a intervenção humana. Então, por exemplo, mundo tóxico, mas diretamente relacionado às questões tecnológicas. Então, as pessoas vão dizer assim, a tecnologia ela é tóxica. Olha, se ela for bem usada, não. Se ela for bem administrada, ela serve como ferramenta e ela auxilia o ser humano no seu dia a dia, né? Facilitar as questões do dia a dia. Agora, quando é usado de forma equivocada, de uma forma exagerada, tende a ser tóxica, né? Ela tende a ser nociva. O ser humano, quando ele utiliza mal das coisas, o ser humano ele se torna tóxico, ele se torna nocivo. Mas antes de chegar nessa questão da tecnologia propriamente dito, essas questões do próprio prazer acerca do uso da tecnologia, nós começamos ali, gostaria de começar a reflexão numa menção de um livro de um escritor espanhol, Henrique Martínez, né? Ele vai escrever Resíduos de um Mundo Tóxico. Ele vai falar da questão da poluição do meio ambiente, ele vai falar ou sobre outras questões ambientais, né? A questão do lixo, essa grande questão de plásticos, né? Jogado nos oceanos e por aí vai. E quem polui o mundo? Não é o próprio mundo, é o ser humano. O absurdo do mundo não é o mundo em si. Quando nós pegamos lá na própria filosofia do escritor francês Albert Camus, ele vai falar que o absurdo do mundo, ou até mesmo em Schopenhauer, o absurdo do mundo ele não é o mundo em si ou a natureza em si. A natureza em si, na sua ordem orgânica, ela funciona de forma correta. Agora, o ser humano, a partir do momento que ele vai intervir no tempo todo de forma descasada com a realidade, surgem as questões ambientais e de saúde. E nesse momento que nós estamos vivendo, é preciso então analisar essas questões. Tá, vamos sair agora, mudar o eixo de toda essa reflexão, analisando o ser humano propriamente dito. O ser humano, tendo em vista que ele é um ser psico, bio, social, ele tem essa interação contínua com o meio onde ele vive, ele precisa então, no mundo onde nós vivemos, nesse momento onde nós estamos acelerando todas as nossas relações, tudo que nós estamos fazendo, a todo momento nós temos que estar conectado. Tudo que está conectado tem que funcionar de forma muito rápida, então é preciso desacelerar. É preciso poupar, economizar a energia. Este é um processo. Agora, economizar e poupar essa energia não é muito fácil ao mesmo tempo, porque nós estamos preocupados muito com as coisas. E muitas daquelas coisas quais nós estamos preocupados, pode ser que elas nem existem, elas são fruto meramente da nossa alucinação, das nossas informações. Aí você fala, de onde surgem essas informações, de onde surge todo esse contexto? Esse consumo excessivo de informações. Então, a todo momento nós somos aí colocados dentro de uma realidade onde nós precisamos analisar o que realmente é importante. E mesmo assim, nós continuamos vasculhando pelas redes, vasculhando pelo mundo, por informações que pode, de certo modo, nos satisfazer em algum momento. Nós procuramos essa satisfação nas coisas. Faço esse comparativo agora dessa necessidade de satisfação. Em 1950, dois cientistas americanos eles vão analisar essas questões. Então, James Olds e o Peter Milner
Eles vão analisar na questão dos ratos, eles colocam os ratos, né, tem um experimento com os ratos, e os ratos eles ficam fissurados no botão do prazer. O que seria esse botão do prazer? Né? Mesmo ele, o que eles fazem? Eles é ligar no eletrodo, né, nesses ratos, numa parte do cérebro onde eles vão ter o prazer, e exatamente a hora que ele vai lá e clica no botão, o botão dá choque, só que ao mesmo tempo é acionado no cérebro dele uma liberação de prazer. Então, no período de 1 hora, ele clica 2.000 vezes naquele botão do prazer, mesmo sabendo que ele vai ter aquele choque, ele clica porque está diretamente ligado a essa questão do prazer. Então, o que eles entenderam? Né? Que existe uma questão que é chamada aí no cérebro, né, um neurotransmissor, que é a dopamina, né, a questão de compensação, de prazer, um controle motor. E aí, nesse comparativo, você fala, então, o que tem a ver os ratos com o ser humano, né? De certo modo, essa necessidade do tempo todo de clicar, né, de curtir outras pessoas, de ser vistos, né? Estou aqui querendo ser visto, estou me apresentando para fazer essa reflexão. Mediante todo esse contexto, né, o ser humano também ele fica fissurado, né, nos botões das redes sociais. Ele fica fissurado nesse mundo da alucinação. E a alucinação é uma objetificação de um objeto que necessariamente ele não existe. E se ele não existe, o que começa a acontecer? Nós criamos então relações artificiais, nós criamos distrações prazerosas. Nesse sentido, ao criar essas distrações prazerosas, nós vamos ter menor tolerância biológica dos nossos próprios neurônios, ou seja, se os nossos neurônios eles se tornam, eles tendem a ter uma menor tolerância biológica, há uma necessidade maior de consumir tal coisa para que então possamos satisfazer aquela sensação, aquele sentimento. Nos alimentamos do real e de ilusões. A questão é saber separar um de outro. A todo momento nós estamos nos alimentando de alguma coisa. Nós estamos alimentando de uma ideologia. Agora, é preciso desacelerar. É preciso analisar o que estamos realmente vivenciando, detectar o que é preciso realmente gastar e colocar a nossa energia. E aí surge uma dinâmica da nossa vida que é preciso fazer uma seleção. Né? Se é preciso escolher, é preciso uma seleção. Nesse sentido, né, na sabedoria chinesa, o Lao Tzu ele vai falar assim, observe seus pensamentos, eles se transformarão em palavras. Observe suas palavras, elas se transformarão em ações. Observe suas ações, elas se transformarão em hábitos. Observe seus hábitos, pois eles se transformarão em caráter. Observe seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Alguns vão relacionar essa frase ao próprio Aristóteles, porque Aristóteles fala muito sobre essa questão da ética. Então é preciso realmente estar nessa observância do que nós estamos fazendo. E nessa questão digital, né, propriamente dita, nós podemos seguir aí 5 passos, né, sobre como diminuir o nosso consumo de informações, né, no aparelho do celular ou no próprio computador, mas hoje acredito que seja mais no celular. Então, o primeiro passo, né, de não só nos aparelhos, né, mas de qualquer coisa que possa ser prejudicial a você, é identificar seus hábitos prejudiciais. Não estou aqui utilizando negativo. Prejudicial é que pode te levar a algum dano. Geralmente essas questões prejudiciais, elas podem levar a uma questão de angústia, compulsão e uma cognição afetada. Ou seja, o que seria essa cognição afetada? As pessoas elas se tornam irritadas mediante o fato de estar consumindo muita informação. Quando elas voltam para o mundo real, elas precisam se relacionar e o cérebro entendendo que naquela relação não é a mesma coisa que ele está vendo no aparelho, então aí surge um conflito, então é afetado nessa questão, então é preciso entender. Agora, é preciso ter um foco, o segundo passo, né? O foco em reduzir, equilibrar apenas os hábitos prejudiciais. Então não vamos tirar de uma vez, você vai fazer uma redução para entender onde você pode, né, melhorar. Então não tira de uma vez, reduza. Depois, no terceiro passo, é um calendário de jejum.
Você pode começar a reduzir o uso disso aí, né, de 1 a 4 horas. Depois você vai, né, um dia inteiro no fim de semana. Ou você pode depois chegar ao ponto de já estar acostumado a controlar mais a si mesmo, né? Olha lá, observe seus pensamentos, observe suas ações e depois um fim de semana inteiro no trimestre, né? Você pode chegar nesse ponto. Você fala, mas eu utilizo o celular para o trabalho. Olha, o tempo para si mesmo, essa preservação do tempo vai te ajudar nessa economia de energia. Isso faz parte do cuidado de si mesmo, né? Isso não é papo furado. Se nós não dermos esse tempo de desconectar de certas coisas, nós vamos ficar a todo momento vidrados naquelas coisas, pensando sobre aquelas coisas. Depois, o quarto passo, determine limites de uso. Tem pessoas que falam assim, eu utilizo mais o meu cérebro, né? Todo mundo utiliza o cérebro e a todo momento nós somos afetados. Cada um é afetado de uma forma diferente, porque o organismo, né, esse equilíbrio de cada um funciona diferentemente. Então é preciso determinar um limite de uso. E o quinto passo, observa e aprenda com seus impulsos. Todo esse processo, né, esse espaço é exatamente para você entender como você pode controlar os seus impulsos. Os nossos impulsos eles podem ser controlados. Agora, é uma questão de prática, uma questão de exercício. Mas a todo momento nós precisamos, né, consumir as coisas. Né? Em um mundo onde há uma necessidade de consumir questões materiais e sabendo que as questões materiais elas não vão satisfazer o ser humano, então nós conseguimos, né, ou começamos a consumir informações. É um processo que exige tempo, né, esse desligamento, mas acredito que nesse passo inicial de 1 a 4 horas, de preferência ao fim de semana, quando você tem aquele momento de folga, desligue, né? Volte para o mundo real das relações sociais, volte para um ambiente no qual realmente você possa desligar de certas coisas, aquelas coisas que realmente te preocupam, e você pode aí ter uma economia de energia, e tendo uma economia de energia você não vai ter esse desgaste. Então seria toda essa reflexão em cima do mundo tóxico. Muito obrigado pela atenção, paz e bem.